Olá, Deus abençoe. A aula de hoje é sobre estagnação. O que provoca uma pessoa ficar estagnada? Em várias áreas da vida, não somente espiritual. Hoje a gente vai falar propriamente sobre a área espiritual, a estagnação, como manter o vigor espiritual. Mas alguns ensinamentos que nós vamos trabalhar aqui, você também pode aplicar em outra área da sua vida. Você aí que está achando que a área profissional ou a área emocional também está meio estagnado, meio parado. Tenta aplicar algumas dicas que nós iremos trabalhar aqui, eu e o Espírito Santo. Mas o foco principal dessa aula é sobre a sua área espiritual. Quando a vida espiritual de uma pessoa fica estagnada, não estou falando de cargos, tá bom? Porque às vezes você pode ter um cargo bem legal, mas a sua vida espiritual está parada, estagnada. E o que pode fazer com que venha fazer isso andar, né? Fazer esse trem voltar a andar. Então vem comigo, que a gente vai trabalhar 3 pontos que vai poder te ajudar, tá bom? A ter uma vida espiritual fervorosa, no qual venha trazer frutos tanto para você e para aqueles que estiverem à sua volta. Mas antes, é importante a gente entender, querido, que quando ficamos estagnados espiritualmente, perdemos o vigor, a força espiritual. E com isso, a nossa visão começa a desvanecer-se. A nossa visão o quê? A nossa visão espiritual. E vai prejudicando o quê? A nossa fé. Conforme a gente vai parando e a gente fica no mesmo lugar, sem produzir, sem caminhar, sem crescer em Cristo, a nossa visão vai perdendo foco e com isso a nossa fé vai pro ralo. E isso é um assunto que a gente deve refletir. E aí, como é que tá a sua vida espiritual? Tá legal? Tá produzindo? Tá frutificando no reino? Se tá, parabéns. Incentive outros a continuar na caminhada. Agora, se a sua vida espiritual não tá assim, depois assim, se você sabe que você poderia fazer mais para Jesus, abre parênteses, para Jesus. Então, querido, que você não venha encarar essa aula como algo para poder puxar sua orelha de maneira alguma, mas que venha te ajudar a melhorar naquilo que você sabe que não tá tão e poderia ficar melhor. E que quando você sair dessa estagnação, que você possa também ajudar outros, tá? Porque sobre a estagnação espiritual, todos nós somos sujeitos. A gente tem que estar praticando esses 3 pontos aqui que eu vou ressaltar, que é de suma importância, que a falta desses 3 pontos na nossa vida, da gente levar a sério, é o que ocasiona a estagnação espiritual. Tá bom? Então vamos lá? Vamos deixar de ser água parada, porque aquele cristão que tem uma vida espiritual meio estagnada, ele fica como se fosse aquela água parada ali na poça, né? Sem utilidade. Nós não podemos de maneira alguma ser a água parada. A gente tem que ser como córregos, né? A água não pode parar. A água vem, a água da fonte da vida, que é o Senhor Jesus, ele vem e a gente vai passando. É uma fonte a jorrar infinitamente. E não pode ficar parado em nós. A gente tem que ir distribuindo para que Deus possa cada dia nos encher, nos encher, nos encher mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos meditar nesse assunto sobre a estagnação. Mas antes é importante, querido, ressaltar algo para nós, que todos nós somos sujeitos, tá? Então, querido, que atire a primeira pedra aquele que nunca ficou meio paradão, né? Que você vê que não tá andando, o negócio não tá fluindo. Então, todos nós somos sujeitos a ficar estagnado em alguma área da nossa vida, tá? Então, que se você não tiver estagnado na sua vida espiritual, amém, glória a Deus, incentiva aqueles a sair da estagnação, mas às vezes pode estar estagnado em outra área, profissional, emocional, não é? Então que você também possa tirar algumas dicas dessa aula de hoje para as outras áreas da sua vida,
Mas o foco da aula de hoje é sobre a estagnação da sua vida espiritual. Mas eu acredito que o que vai ser falado aqui nesta aula também vai te ajudar em outras áreas. Por que a sua vida profissional está tão estagnada, tão parada? Você quer fazer algo e você não consegue sair daquela situação que você se encontra. Você parece que está num redemoinho, ali rodando a mesma montanha, melhor dizendo. Você não vê uma solução para poder evoluir, para poder crescer. E emocionalmente, nem se fala, né? Pois é. Então, que Deus possa também te ajudar com algumas dicas que a gente vai lançar aqui sobre a sua vida espiritual. Eu acredito que vai ter coisas aqui também que você pode aplicar para a sua vida profissional e emocional. E Deus possa te abençoar e você sair da estagnação. Então, vamos lá, querido. Então, é importante entender que como essa estagnação ela pode acontecer, melhor dizendo, nessas 3 áreas da nossa vida: profissional, emocional e espiritual. Mas quando entra na espiritual, aí o negócio complica, né? Porque aí é como se fosse assim, fechasse a porta daquele que pode resolver todos os nossos problemas, porque a gente simplesmente para. É como se fosse aquele trem pifado, parou. A gente não deixa muitos estagnados deixam até de crer que realmente o Senhor pode solucionar o problema da vida dele, ou pode abrir a porta para que ele possa, né? Deus cumprir aquilo que tem para a vida dele ou dela, não importa. E às vezes o momento de esperar em Deus ou as desilusões da vida ocasiona a estagnação nas pessoas. Mas esses 3 pontos que eu vou ressaltar hoje aqui são os 3 pontos principais que muitas vezes a gente não valoriza, ou a gente acha que é bobeira, ou às vezes a religiosidade em nós faz com que a gente não venha a valorizar. E isso é de suma importância na nossa vida, tá bom? Então vamos lá. É importante você entender, querido, para você não ficar estagnado na sua vida, para falar a verdade, nessas 3 áreas da sua vida, tanto profissional, emocional e espiritual, você tem que aplicar uma palavrinha na sua vida que se chama disciplina. É fundamental. A disciplina, ela te ajuda muito, muito. Mas essa palavra, a disciplina, ela vai ser aplicada em 3 pontos aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês, que em muitos momentos a correria da nossa vida, né? A nossa vida é muito corrida e a gente prioriza certas coisas e não valoriza outras que nós, como seres humanos, temos necessidades, tá bom? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, que é de suma importância para você sair da estagnação espiritual, é a disciplina do descanso e do lazer. Sim, sim. Ué, Priscila, você vai falar primeiro da disciplina do descanso e do lazer? Ai, peraí, não, tem outras coisas que é mais importante. Não, o descanso do ser humano é muito importante. Às vezes a gente está na correria de fazer coisas para Deus e corre ali, faz acolá, e a gente esquece de descansar. E o descanso no corpo físico é fundamental, o descanso mental é fundamental. E quando nós estamos cansados e quando nós estamos doentes fisicamente, isso tira o nosso vigor espiritual, nós não sentimos mais vontade de orar, não sentimos vontade de ler a palavra e muito menos pregar a palavra de Deus para outra pessoa, porque a gente está cansado, tudo estressa. Então é como se fosse assim, o copo tá cheio e qualquer pingo d'água transborda. E o descanso é fundamental. A gente não pode deixar de entender que a gente é ser humano e que somos pessoas limitadas e nós precisamos descansar. E Jesus, ele demonstra isso, querido, que é importante o descanso. Lá em Gênesis fala que quando Deus criou, né, a criação, quando ele fez a criação, o universo ali, no 7º dia ele descansou. Não que o nosso Deus venha a se cansar, é óbvio que ele não se cansa, mas ali ele demonstra a preciosidade, o valor que nós temos que considerar que é o descanso. E quando ele também ali no monte, ali para Moisés, ali quando Moisés ali foi pegar ali, receber do Senhor os 10 mandamentos, Deus, entre esses 10 mandamentos, Deus fala que o povo ele tem que descansar no 7º dia. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, querido, a gente tem que entender que sabemos que somos corpo, alma e espírito.
Então, embora a aula hoje ela vai trabalhar a vida espiritual, você também tem que entender que você tem um corpo físico. E esse corpo físico, ele precisa de descanso, tá bom? Ele precisa ser bem alimentado, no caso nutrido, ele também precisa descansar. Não é fácil entender, querido, essa inter-relação entre corpo, alma e espírito. É difícil essa interligação, né? Da gente entender essas três áreas. Mas a gente também tem que entender a profundidade disso, porque uma afeta a outra. Se o meu corpo físico está doente, ele vai afetar o meu emocional e automaticamente vai afetar o meu espiritual e vice-versa, tá? Então é importante você atentar para essas três áreas da sua vida. E todos nós necessitamos o quê? De um tempo para dormir. É importante o sono. Aproveitar a família, amigos e descansar. Então é necessário você desfrutar da sua família. Não simplesmente chegar do trabalho, dar um cheiro e acabou. Não, é necessário você tirar um momento com a sua família, um dia para a sua família. Você desfrutar da sua família. É importante você entender que muitas pessoas querem uma família, não tem, por vários fatores, mas não tem uma família. Então valorize a sua família, priorize a sua família, desfrutando daquele momento que o Senhor lhe deu. E também amigos, é importante você tirar um momento de lazer com seus amigos, bater papo, dar risadas. Isso é saudável, tá bom? Isso é bom, prazeroso, querido. E às vezes a gente vê pessoas se sentindo culpada por ter deixado certas coisas para estar com os amigos. É claro que tem certas prioridades que a gente precisa solucionar, mas se você pode adiar certas coisas para você tirar um momento para estar com pessoas agradáveis, pessoas que está com você ali, que ama você, pessoas que vão te trazer um certo prazer em relação à companhia, por que não? Isso é prazeroso, isso fará bem a você e para os seus amigos também. E também outro ponto também que é importante é você descansar, descansar. Descansar que eu falo não é dormir. Porque primeiro eu falei dormir. É importante você dormir no mínimo 8 horas. Se não é possível, se a sua realidade não é possível você dormir 8 horas, então no máximo 6 horas. Priorize o seu sono. Fique menos no celular, né? Diminua certas coisas que você sabe que, embora aquilo te dá prazer, mas aquilo não vai te trazer futuro. Algo que você sabe que você precisa dormir para você ir trabalhar bem no outro dia. Então priorize o sono. Mas você também precisa descansar. Descansar que eu falo é você dar de vez em quando uma fugida da pressão, fugida da pressão que é a sua vida, fugida dos compromissos. E simplesmente, se você é solteirão, vai você mesmo e a bagagem, vai para um lugar calmo, tranquilo, e ali fica ali refletindo no Senhor, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre o seu futuro, refletindo de quem você é, refletindo do que você já fez na sua vida e do que você ainda pode fazer. Isso é bom, isso é prazeroso, isso é saudável. Agora, se você também tem a disponibilidade de ter uma família, que você também possa descansar com a sua família, mas embora também enfatizar algo que é importante você tirar um momento somente para você também, só você e Deus. Um momento no qual você venha respirar, um momento no qual não venha ter barulho de telefone, nem de criança gritando, nem de esposa ou esposo chamando, um momento que seja você, um momento no qual você venha refletir sobre a sua vida. É importante isso, tá bom? Então vamos lá. Quando estamos cansados ou enfermos, conforme ressaltei, não temos entusiasmo para ler a palavra, orar ou pregar. Mas quando tiramos um tempo para recarregar as baterias, voltamos com outro gás. Você já fez isso? Pois é, eu já fiz. Muitas vezes, às vezes, eu paro tudo. Embora a vida continue na correria, as coisas continuam loucas, tem certos momentos que eu vejo que eu preciso parar. E eu falo, Senhor, eu preciso parar. Aí, sabe o que eu faço? Eu paro, simplesmente paro. Eu não espero os problemas se solucionar. Eu não espero deixar de vir coisas para eu resolver, porque sempre haverá. Simplesmente eu paro. Então tira assim um mês, se organize. Mês tal é o mês que eu vou tirar para poder descansar, nem que seja
15 dias, nem que seja uma semana, nem que seja 2 dias, nem que seja um dia, mas faça isso por você. É saudável. Você vai voltar outro. Você vai voltar assim com mais gás para aquilo que você precisa dedicar tempo e esforço, tá bom? Outro ponto também que eu quero ressaltar em relação a esse primeiro tópico sobre a disciplina do descanso e do lazer, alguns cristãos são trabalhadores compulsivos. Pois é, às vezes a gente tem tanta ânsia em fazer a obra do Senhor que a gente fica até meio ativista. Ativista que eu falo é que a gente não tem tempo nem para nós mesmos, para nossa família, nem tempo para a gente também desfrutar a natureza que Deus criou, as coisas que Deus criou, e a gente fica naquela compulsão o tempo todo fazendo as coisas, e às vezes fica estressado e a gente fica infeliz dentro da casa do Pai. Muitas pessoas infelizes dentro da casa do Pai porque não sabem desfrutar da vida. É claro, querido, que você não vai abrir mão de estar em comunhão com os irmãos dia de domingo para você estar na sua casa de praia. Se você pode tirar outro dia para você estar na sua casa de praia, amém. Agora, se isso não é possível, não é a sua realidade, tira um recesso, uma quinzena, um mês, não importa, para você estar lá. É claro que prioridade é prioridade, mas também você tem que entender que o lazer e o descanso é importante para você como ser humano, tá bom? Então, alguns cristãos são trabalhadores compulsivos. Pensam que se não trabalharem pela manhã, tarde e noite, não são bons servos de Deus. Se não ficarem direto o tempo todo, de forma compulsiva, fazendo as coisas para a obra de Deus, não são bons servos. Mas a Bíblia fala que mesmo que a gente venha se dedicar ao máximo, querido, ainda não é o suficiente. As nossas obras é como trapo de imundícia. Porque Deus não nos ama devido às nossas obras. Ele simplesmente nos ama porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e porque Ele nos escolheu amar, porque Ele quer nos amar. Então a gente também não tem que levar esse peso nas costas, esse jugo, porque se eu fizer mais ou menos, Deus vai me amar mais ou menos. Não, Deus já te ama na totalidade. Ele já se doou o máximo, Ele já se entregou por você. Então já mostrou que realmente Ele já te ama na totalidade máxima dele. Se existe uma totalidade, porque Ele é infinito, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não leve esse peso nas costas, não encare a vida religiosa ou evangélica, o que você preferir, dessa forma. Entenda que tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. E é momento também de você descansar, de você ter um lazer, é saudável. Mas vemos que até Jesus, querido, tinha seu momento de descansar, de se afastar das multidões, dos compromissos, reconhecendo que precisava descansar. Tá lá, querido, lá em Marcos capítulo 4, do 35 ao 38. Eu vou ler do 35 ao 38, parte A, tá bom? Do 38. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos. Então, sendo já tarde, Jesus já estava cansado, os discípulos também. Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, se levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. É claro que essa passagem, no decorrer dos versículos posteriores, demonstra ali, né, o poder de Deus sobre a natureza, mas não é o foco dessa aula de hoje. O foco dessa aula é demonstrar desse versículo aí, melhor dizendo, que Jesus estava dormindo. Jesus também se dava a oportunidade de descansar. Ele, sendo Deus, ele entendia que ali, como homem na terra, ele tinha necessidade física. E uma dessas necessidades físicas era descansar. Porque ele sabe que o trabalho é árduo, é cansativo. Então, querido, se dê essa oportunidade. Não se sente culpado quando você estiver descansando. Não se sente um desocupado quando você estiver descansando. Desfrute deste momento. Mas também não faça disso a sua vida. Eu não estou aqui falando do extremo, de 8 a 80, daquele que também só quer descansar. Mas eu estou falando daquele que acha que não é digno de descansar. É importante
importante descansar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Deus estipulou um dia no qual eu já ressaltei no começo, que no caso para o povo de israelita, que era o sábado, para os israelitas descansarem, que está lá em Êxodo capítulo 34, verso 21. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Então, mesmo no tempo de plantar, após isso, descanse. E após a colheita, descanse também. Tempo para tudo, né? Então, mostra que é necessário respeitar essa disciplina do seu corpo. Respeitar que você tem que entender que você é um ser humano, tá bom? Vamos lá para a segunda disciplina? Então, a primeira disciplina que eu ressaltei que causa a estagnação de você ficar parado espiritualmente, de você não mais avançar, é porque simplesmente muitas vezes você está cansado. Você não desfruta também de outras coisas que Deus te deu para desfrutar, da natureza, das coisas belas da vida, de uma boa companhia entre amigos, né? De um bom sono, de um bom recesso. Por que não? É importante. Então, às vezes, o que está ocasionando com você é porque simplesmente você está estafado, cansado, estressado. Descansa. Você vai ver, você vai voltar outro. O segundo tópico que eu quero ressaltar que pode ocasionar a estagnação espiritual é a disciplina que nós temos que ter na administração do tempo. Muitas pessoas ficam meio louca com a vida de cabeça para baixo porque ela não sabe administrar o seu tempo. Você tem 12 horas do dia. Então, querido, logo de manhã você acorda, entrega a sua vida nas mãos do Senhor e comece a se organizar. Se discipline o seu tempo, tá? A palavra do Senhor nos ensina a aproveitar o tempo, porque o tempo ele é preciosíssimo. E diz assim, Efésios 5, do verso 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, pela palavra de Deus, a gente já sabe qual é a vontade do Senhor. Mas é necessário a gente ter disciplina no tempo. A gente deve aproveitar o tempo, conforme diz Efésios 5, do verso 15 ao verso 17. E às vezes a gente perde tempo com coisas tão fúteis, né? Com coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida, que não vai trazer fruto nenhum. É claro, querido, que tem certas coisas que use essas coisas que são agradáveis, que te causa risos, que te causa alegria, que te causa... que você não precisa pensar. Sabe aquela coisa que você vê que você não precisa pensar? Simplesmente você só assiste? Use no momento do lazer, no momento de descanso. Mas quando você tem que priorizar certas coisas, quando você tem que administrar o seu tempo, aí sim, aí você sabe que há momento para o lazer, para o descanso e há momento também para certas responsabilidades. E em você saber o que deve ser naquele momento e o que não deve ser, você está administrando o seu tempo, que é precioso e não volta mais. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer para administrar o seu tempo, que eu já tenho que correr por causa do reloginho aí, é fazer uma lista das coisas a serem feitas. Então você faça uma lista do que você tem que fazer no dia de hoje, entendeu? Após você fazer essa lista, determinar as prioridades, o que é prioridade, o que é primordial, o que é urgente que você deve fazer. E o que é também importante, mas pode esperar um pouquinho. Então você primeiro faça aquilo que é urgente e depois você vai para aquilo também que é importante. E logo depois que você trabalhar esses dois, a urgência e também o outro que é prioridade, mas não é urgente, logo após atribuir a cada assunto pendente, o que restou, que não deixa também de ser importante, mas não é urgente e nem prioridade. Então, logo depois de atribuir cada assunto pendente, o tempo que seja necessário para execução. Priscila, não entendi nada. Então, vou falar na linguagem de hoje. Você primeiro faz uma lista das coisas que você tem que fazer no dia. Aí você primeiro tem que resolver a urgência, aquilo que é urgente na sua vida. Depois você também vai resolver aquilo também que é importante, mas não é urgente. E depois vai sobrar aquelas outras coisas também que não deixa de ser importante para você, mas pode ser administrado com o restante do tempo que sobrou para você durante o dia, tá bom?
É importante ter um tempo para você, tá? É importante você, nessa sua listinha, você tirar um tempinho para você. Por quê? Porque isso vai aliviar a pressão do dia. Não vai fazer com que você venha ficar estressado, nem que seja meia hora. Se você puder 1 hora, beleza. Mas se você puder meia hora, ou então no mínimo 15 minutos, vai respirar, toma um café, vai ver os pássaros na janela, sei lá, faça algo que venha fazer com que você venha aliviar a pressão, tá bom? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu quero que você entenda que você tem que aprender a administrar o tempo, mas não deixar com que a ansiedade venha tomar o seu coração. Porque em 1 Pedro 5,7 fala que temos que lançar a nossa ansiedade aos pés da cruz, aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Então a parte que lhe cabe é administrar o seu tempo. E deixa o resto que Jesus está cuidando. Não se desespere. Então, o terceiro tópico, correndo para a gente poder terminar essa aula, é a disciplina da vida devocional. Então, o primeiro tópico, para você sair da estagnação, que foi a disciplina do descanso e do lazer. Depois, a disciplina do tempo, é muito importante. E depois, o terceiro tópico, a disciplina da vida devocional. Esse é de suma importância, tá bom? Essa área é importantíssima para evitar a estagnação espiritual. É necessário diariamente, querido, a leitura da palavra e a oração. Isso tem que ser diário em sua vida. É necessário que você venha meditar, nem que seja um versículo por dia. Mas faça isso, porque isso, no decorrer do dia, da sua labuta ali, da sua correria, em muitos momentos você vai precisar de uma resposta do Senhor. E a resposta que Deus vai te dar é o versículo que você leu logo cedo, tá bom? Então é necessário você manter uma vida diária da leitura da palavra e da oração. Ah, eu vou ler um capítulo todo. Não faça isso. Nem que você leia um versículo, 2 versículos. Se você tem tempo e puder ler um capítulo por dia, amém. Mas quando você for fazer uma meta na sua vida, não faça algo já grande. Comece aos pouquinhos. Tá? Aí conforme você vai criando um hábito na sua vida, você vai aumentando. E isso vai te ajudar a não desistir. Então vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus é bom. Então a gente tem que entender, querido, que é necessário diariamente a leitura da palavra de Deus e a oração, porque isso também vai evitar algo que a gente está vendo por aí, essas loucuras aí gospel. Isso evitará interpretações errôneas e um conhecimento parcial da Bíblia. Então, muitas coisas estão acontecendo de arrepiar o cabelo, porque a pessoa já quer fazer uma interpretação de textos, né? Sobre contextos, mas sem conhecer a totalidade da Bíblia, sem ler toda a Bíblia. Então, muitas igrejas, assim, no qual eu congrego, graças a Deus, meu pastor sempre incentiva isso, a leitura da Bíblia. Então, a primeira coisa que você tem que entender, antes de você querer fazer uma interpretação exegética, uma hermenêutica, não importa, você tem que entender, eu preciso ler toda a Bíblia, eu preciso conhecê-la, para depois eu começar, né, trabalhar os pontos específicos. Então, a gente entende que com o conhecimento global da Bíblia, da leitura da Bíblia, então o quê? Se aprende a interpretar cada texto à luz do seu contexto. Tá bom? São etapas. Não tenta primeiro interpretar o texto à luz do seu contexto sem você ler toda a Bíblia. Porque, às vezes, tem certos livros que você vai adquirir certas respostas que é dado em outros livros, que é um complemento, vão interligando, entendeu? A Bíblia, embora elas são livros, mas elas se interligam. É tremendo. Então, leia toda a Bíblia, mas começa aos pouquinhos. O segredo é ser diário, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, conforme eu falei, com o conhecimento global da Bíblia, então você aprende a interpretar cada texto à luz do seu contexto e também à luz do todo. Então, é aos pouquinhos, tá? Então, a gente entende, querido, que eu quero terminar essa aula, que foi, assim, bem rápida, embora já está extensa aí, porque a gente quer fazer de forma resumida, mas quando vai ver, o reloginho, ele não para.
Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então a gente entende, querido, que a palavra de Deus ela ministra em nosso ser. Então, por isso que é importante esse terceiro ponto para evitar estagnação espiritual na minha vida e na sua. Ler a palavra de Deus é fundamental, porque ela ministra no nosso ser, na nossa vida. Ela fala conosco, ela vai revelando o que há no nosso coração, vai nos ensinando como é que devemos fazer, como devemos agir. É tremendo. Então, que esses 3 pontos que foi ressaltado aqui, começa a avaliar essas 3 áreas da sua vida. A disciplina no descanso e no lazer. Segundo, a disciplina do tempo. Como é que você tem administrado o seu tempo? Às vezes a gente fica estagnado porque a gente está tão embolado, a gente está tão confuso nos nossos afazeres, e que o que nos resta é só administrar. E o terceiro ponto, como é que está a sua vida devocional diariamente? Às vezes o que está te faltando é você meditar na palavra, porque é a palavra que vai acender, avivar o seu coração e não fazer você desistir em meio às lutas, em meio às perseguições. Se você começar a ler diariamente a palavra de Deus, você vai ver que não houve nenhum servo de Deus na Bíblia que não foi perseguido, caluniado, maltratado. Mas uma coisa é certa, todos eles venceram em Jesus, assim como você e eu vamos vencer. Então que o Senhor Jesus venha nos fortalecer e que você, que dentre essas características que foi ressaltado aqui, você sente que talvez está meio água parada, então que Deus possa movimentar essa água aí, em nome de Jesus, e você possa se tornar um rio a jorrar, que o rio de Jesus possa jorrar sobre a sua vida, tá bom? Porque você foi chamado para frutificar no reino. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Deus possa te abençoar e trazer esperança no seu coração. Aplique essas 3 disciplinas que foi ressaltado no vídeo de hoje e que o Senhor Jesus te abençoe. Força, você consegue. A sua confiança não está em você, está em Jesus. Um grande abraço e até a próxima.